Olá, turma. Estamos aí começando o nosso trabalho de informática, né, no projeto da UNEB, o nosso módulo de informática. Eu sou Carlos Eduardo Pinheiro, já trabalho um bom tempo com informática, né, na verdade a informática é a minha vida durante muitos anos, mais de uns 17, 18 anos mais ou menos. E é um prazer estar com vocês nesse módulo. Espero ser muito proveitoso e passar toda a informação necessária para que vocês consigam realmente fazer uma boa prova, né, daqui adiante. Nós vamos começar esse nosso primeiro módulo falando de hardware. O hardware, que é um dos componentes do sistema de informação. Essa nossa primeira aula nós vamos falar sobre os conceitos básicos do hardware. Quando se fala de hardware, nós podemos dizer que o hardware é o primeiro componente do sistema computacional. Alguns livros dizem que o hardware é a parte física do computador. Também podemos dizer que o hardware é a parte material, é a parte, como é que eu posso falar, tangível, é a parte que você pode pegar. Também podemos dizer que o hardware é a parte da eletrônica, né, a parafernália eletrônica, onde estão os componentes físicos, as unidades de entrada, de saída, de processamento. O hardware é composto por vários equipamentos, ok? Que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, fechando a ideia de hardware, hardware é o equipamento. O hardware é composto por vários tipos de equipamentos, caracterizados pela sua função, pela sua caracterização no sistema. Tanto como periféricos, como sistema central eletrônico, os elementos eletromecânicos. Bom, nós podemos ver nessa imagem que o hardware é composto de memória, é composto de processador, que a gente pode dizer que é o coração do computador, é o processador, da placa-mãe, que virá receber todos esses equipamentos de hardware, a memória, o processador, as placas, né, de ligação, as placas controladoras, e as unidades de armazenamento permanente, como, por exemplo, disco rígido, unidade de CD, há um tempo atrás, unidade de disquete. Bom, vamos falar agora sobre a memória. Quando se fala da memória, a memória no sistema computacional ela é dividida em 3 tipos de memória. Primeiro, sobre o que é a memória. A memória ela funciona como um armazém, a área de armazenamento. São todos dispositivos que permitem ao computador guardar dados, temporariamente ou permanentemente. Basicamente, existem 2 tipos de memória. A memória RAM, que é a memória volátil. O que é a memória volátil? Memória volátil é aquela memória que funciona, armazena o dado enquanto a máquina está ligada. Ao se desligar a máquina, todos os dados ali armazenados são volatilizados, ou seja, são apagados. E a outra memória é a memória ROM. A gente pode dizer também memória não volátil. A memória ROM é aquele tipo de memória que é gravada pelo fabricante. A memória RAM, chamada memória volátil, ou memória de trabalho, é a memória que está ligada diretamente ao processador que armazena os dados enquanto você, o usuário, está utilizando o computador. Essa memória ela pode ser expandida, a depender do tipo da placa, e se por acaso existe essa possibilidade, se você tem na placa-mãe do computador esse espaço. Tendo espaço, basta encaixar essa plaquetinha, esse chamado pente de memória, no espaço disponível. Agora eu aconselho fazer isso só com um técnico, né? Técnico conhecedor, ok? Para evitar problemas na sua máquina, né? No seu sistema, ok? Bom, ainda sobre memória RAM, é a memória que são carregados os programas de execução. Ou seja, cada vez que você liga o computador que executa um determinado programa, alguns arquivos desse programa são armazenados nessa memória, ok? Por isso que quanto maior a memória, mais rápido será o seu computador. A gente pode comparar com um tanque de água. Quanto maior o tanque, maior a quantidade de armazenamento da água, né? Mesma coisa. Bom, modelos de memória mais utilizados. Tem a memória DIMM, que é um modelo mais antigo, a DDR e a DDR2. São tipos, tecnologias de memória RAM utilizados. Capacidade de memória. A memória ela é medida em bytes. Bytes é a unidade de informação. Essa memória ela pode ter de megabytes a gigabytes. Atualmente, os computadores eles são medidos
em gigabytes. Normalmente, um computador básico, ele tem uma memória de 1 GB, 2 GB. Você tem um bom computador, você tem uma memória RAM de 1 GB a 2 GB. Agora, podemos ter de 4, 8 GB. Depende daquele computador que você deseja ou até do tipo de trabalho que você desenvolve no teu computador.